situação. Está conosco aqui o Valmir Coelho Ludwig, que é uma das pessoas que eu saiba, né, Valmir? Você desde quando foi vereador, você foi vereador que ano? Boa tarde, ano, Valdir. 2000 e... Só fala mais perto do microfone ali. Ah, pois é, não estou acostumado. Boa tarde. Foi 2009 a 12, depois de 12 a 16, né? 2009, quando a gente fala assim, a gente já não sabe mais direito, porque a memória já, né? Já está indo, né? E que ano não, foi, tá indo, não. E que ano foi implantado as ciclofaixas? Já tinha alguma coisa na cidade, mas eu lembro e talvez eu queria até fazer um comentário para responder isso, que é assim, a gente tem que ter muito cuidado nesses tempos de muito briga ideológica, né? Assim, um lado, outro, aquela coisa toda, porque a questão do trânsito, da segurança, não tem a ver com direita ou esquerda, né? E isso é muito perigoso. Eu escutei, por exemplo, eu não pude ir na audiência da Câmara, por conta que eu fui num evento que era do partido, né? E além disso até, porque o presidente estava aí, eu fui de bicicleta para Itajaí, como sempre faço. Sério? Né? De bicicleta? Sim, de bicicleta. Aí como era muito tarde, eu também sofri uma pequena cirurgia, na volta eu botei a bicicleta lá no bagageiro. Mas o médico recomendou tu andar de bicicleta daqui até Itajaí? Não, mas já pode. Já pode. Mas se ele dissesse qualquer coisa, eu ia desobedecer também, né? Mas enfim, mas o que eu quis dizer, aí eu escutei, por exemplo, na Câmara alguém dizer assim, mas aqui todo mundo é de direita, então, né? Como se fosse de esquerda, né? Ou a maioria de direita, como se fosse de esquerda não dá para avançar, não, pelo contrário. Aí eu queria pegar o gancho que tu dissesse, especialmente a partir de 2000 na época que entrou um partido de esquerda, tinha gente de direita junto. Por isso que Paulo esse é que implantou a ciclofaixa. Deixar claro isso. Onde foi implementado de forma forte a ciclofaixa. E depois disso, infelizmente, por isso que algumas observações que eu quero fazer aqui, não é no sentido de estar, uma crítica boba porque é de outro partido, não, é uma coisa que eu sempre vejo, o que eu quero para a cidade, né? Então a gente tem que ter um cuidado, onde eu dizia, hoje muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas quem está dizendo do que o que está sendo dito. Isso é muito pequeno, né? Quem está dizendo, o fulano está dizendo, então não gosto do fulano, não gosto, não vai, né? Então a gente tem que estar mais ligado a o que está sendo dito, aí a gente avança. Então foi isso, né? Naquela época ali que teve essa passagem, foi onde, e teve críticas, né? Porque tem gente que não quer, né? Por exemplo, eu lembro de um vídeo que foi feito aqui na 1º de Maio, por um empresário, né? Que todo mundo sabe quem é, né? E que a gente tem essa diferença, porque precisa da ciclofaixa, precisa do taxão, né? Eu sou porque uma vez disseram assim, não, porque alguém bateu no caixão, foi pro caixão, né? Bateu no taxão. Bateu no taxão e morreu. Aconteceu isso. Mas também aconteceu que numa esquina da 1º de Maio, uma pessoa morreu, por quê? Porque um veículo, foi uma moto que não tinha taxão, ele inventou de passar por ali e pegou um ciclista. Se tivesse o taxão, eu não acho que alguém com uma moto vai passar em cima do taxão, né? Então eu sempre defendo que, embora não garanta 100%, mas o taxão, essa proteção. E aí que vem essa história toda desse boom das bicicletas, de ciclomotores, de não sei o quê, quando a gente precisa preparar a cidade, né? Tá, mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu vou fazer 3 colocações, uma só. Primeiro, vamos fazer um resumo aqui. Nós temos uma discussão a respeito da velocidade. O pessoal fala que pessoas que têm esse tipo de equipamento estão mudando a velocidade para andar mais rápido. Ponto. Isso. Esse é um ponto. Isso. Queria saber a tua opinião a respeito disso. Segundo, é a questão de o certo deles andar é na ciclofaixa ou no trânsito normal. Essa é outra questão. Se discute isso também. Não, o lugar deles não é aqui, o lugar deles é lá na estrada em si. E a terceira e última colocação que eu faço para você é justamente equipamentos de segurança. Deve ser usado capacete ou não deve ser usado? Qual é a sua avaliação? Eu gostaria que você respondesse
Essas 3 colocações, fizesse um resumo do que tu achas. A primeira, assim, a velocidade sempre é a velocidade da rua, né? Isso. Não, mas peraí, claro. Mas o equipamento ele vem com 30 sim, por hora, não, né? Mas depende, né? Sim, agora vem o específico. Por exemplo, se tu estás com autopropelido, né? Que é até 32 quilômetros, tu podes andar na ciclofaixa, etc, mas na ciclofaixa é 25 quilômetros por hora. Então é isso então que segue a regra. Segue a regra. A regra ali da bicicleta vai seguir, né? E assim por diante. Outra coisa, tem velocidades para, por exemplo, para bicicleta, tem velocidades para a velocidade da bicicleta na ciclofaixa, 25, ponto. Então, o que é permitido andar na ciclofaixa não é mais do que 25 km por hora, né? Agora, o propelido vai até 32 km por hora, vai andar a 25 ali, né? Aí vem a história da calçada, o que pode e o que não pode, né? Por exemplo, já existe em alguns lugares a possibilidade do autopropelido andar na calçada, por exemplo. Mas olha a velocidade, 6 km por hora. Ou seja, praticamente uma pessoa andando. Caminhando, né? Caminhando um pouquinho mais rápido. E é o que a gente não vê, né? Eu particularmente acho que tem que fazer um estudo onde é possível e onde não é. Eu acho que aí a gente tem que estudar isso. Agora, tem que obedecer a velocidade. Eu estava escutando uma senhora dizer na audiência que ela andava devagarzinho, não sei o que, aí teve já críticas e não sei o que. Eu, em princípio, primeiro tem que ver onde é que ela está fazendo, como que ela está fazendo, né? Porque eu quero fazer um parênteses, por exemplo, na 1º de maio, eu vou chegar já na última pergunta que tu fizesse. Fiz 3 colocações. Isso, mas a velocidade eu segurança, respondi. Isso. De segurança, do capacete. Isso, e a ciclofaixa eu respondi, e segurança já vou chegar lá. Mas, por exemplo, vocês lembram quando na 1º de maio não tinha ciclofaixa? Acho que todo mundo lembra aqui. Aí, por exemplo, tinha o meu filho, e não é porque é meu filho, eu estou dizendo, meu filho tinha filhos de pessoas conhecidas. Um dia eu subi na tribuna da Câmara e disse o seguinte: calçada é lugar do pedestre. Ponto. Mas, como é que uma criança vai ir andar de bicicleta na 1º de maio na via? Como? Pedir para ser atropelada. Então eu dizia, se for na calçada, né, tem que observar 2 coisas. Primeiro, ali é sagrado para o pedestre. Sagrado. Não tem desculpa de tu vir com bicicleta em velocidade ou um pouquinho mais rápido. Não, tem que ser a velocidade mínima possível para não... porque ali é o lugar do pedestre. E cuidar com as saídas de estacionamento dos carros, porque ali quando o carro sai, um pedestre dá tempo. A bicicleta, se bobear, não dá tempo, né? Mesmo que venha devagar. Eu dizia isso. Teve gente que disse, não devias ter dito isso. Não, continuo dizendo isso. Agora é o seguinte, quando se trata de calçada, é o pedestre, ponto. Então, é controverso o que eu estou dizendo? Eu sei que é. E dá para discutir? Dá. Eu estou disposto a fui educador durante 33 anos, e a gente nunca deixa de ser, né? Então é possível educar. Agora, é fácil educar? Não. Aí vem outra conversa, né? Que educar é uma coisa complicada. Alguém dizia assim para mim, Valmir, como é que tu consegue dizer as mesmas coisas esses anos todos? Eu digo, porque educar é isso. Às vezes a gente tem que repetir coisas o tempo inteiro, né? Para nós é assim. A coisa mais complicada pra gente é mudar o comportamento em qualquer coisa. Não, né? A criança até, às vezes a gente até consegue. Depois, dizem que depois de a gente ficar mais velho, tudo que é bom só melhora, o que é ruim só piora, né? Então, mas a gente pode também aproveitar quando a gente vai ficando mais velho, idoso, a saber o que é bom, né? A gente também pode selecionar melhor. Então, são discussões aí para ser feito. Sobre equipamento, uma coisa por exemplo, ciclomotor, moto é obrigado o uso do capacete, a história do espelho, retrovisor, velocímetro, enfim, todo o equipamento necessário, eu acho que tem que ter para todo mundo, para bicicleta, para todo mundo, tinha que ter, né, para garantir. Esses dias eu bati com a cabeça no poste, tinha uma coisa lá para fora que eu não me lembro nem o que é, bati com a cabeça e eu caí, né? O tombo não foi feio,
porque eu caí praticamente, né, vamos dizer assim, devagar. Só que se eu não tivesse o capacete naquele momento, a coisa tinha sido, com certeza, muito pior, né? Então, assim, sobre equipamento, tem que ter, por exemplo, para o autopropelido não precisa habilitação, etc, etc, etc. Mas, e até existe, por exemplo, as leis municipais, elas têm possibilidade de avançar um pouco mais, porque até nem tem exigência para alguns equipamentos de segurança. Eu acho que se tiver, deveria de ter nas leis municipais essa garantia, né, de ter o equipamento, etc. É a mesma coisa a idade, quando se discute a idade, né? Tem uma discussão de se é 16, se é 18 anos. Particularmente, eu acho que até pode ser 16 anos dentro do autopropelido, né? Não um ciclo e moto, acabou, né? Mas, particularmente, eu entendo que deveria de ter algum item nessa regulamentação onde se tivesse alguma formação mínima, né? Algumas orientações, formação mínima, né? E uma das coisas que eu, por exemplo, não percebi muito na audiência, e aí onde que eu acho a consciência, porque todo mundo fala assim, ó, tem que conscientizar. Alguém está em desacordo com isso? Que a pessoa tem que ter consciência, tem que ter, né? Só que é o seguinte, aonde é que que campanhas que são feitas? Se fala lá em campanha, mas a gente não visualiza. Vocês, vamos ser francos. Falando em campanha, aquela não campanha vê, tradicional. Não vê. Um outdoor, publicidade. A gente não, porque, mas fomos lá na escola, sim, eu não estou duvidando que não exista, mas é tão pouco para uma coisa tão grande, é muito pouco. Isso aí tinha que ser uma coisa em rede social, em meios de comunicação direto da prefeitura, por exemplo, né? Da prefeitura, dos órgãos de... Não estou dizendo que não tem esforço, não estou falando isso, mas precisa muito mais. Eu lembro que na época que foi introduzido lá a ciclofaixa, etc., eu lembro que nós fazíamos comparação de uma bicicleta sair do terminal, uma moto sair do terminal, um ônibus sair do terminal e um carro sair do terminal num determinado horário e até lá na Santa Luzia ou até Santa Terezinha, fazíamos comparações de velocidade, etc. Tudo isso vai ajudando a pessoa a criar essa cultura da possibilidade da bicicleta, por exemplo, né? Então, onde é que eu quero chegar? Tem a coisa mais importante ou tão importante quanto conscientização, que é o quê? Uma estrutura mínima. Eu vim agora da Rua Nova Trento para cá, de bicicleta. E você acha que em Brusque tem condições? Não tem uma estrutura? Não, esse é o problema. Não, assim, ó, eu e tu somos meio dinossauro na cidade. Sim. Tu sou desde quando nasceu. Tu também. É desde quando nasceu. Nascesse aqui, né? Não, eu nasci em Araranguá, mas sou brusquense, porque desde os 2 anos de idade. Então tu é brusquense. Eu tô aqui, então sou brusquense. Mas tem uma coisa aqui em Brusque que acontece, é o seguinte. Brusque é uma cidade que não tem espaço físico. Quando eu vejo assim, ó, na questão de estrutura mesmo. Vamos falar da 1º de maio. Para mim podia ser mão única faz tempo. Já está na hora de fazer isso. Porque não tem mais como dividir, uma vai e outra vem, e ainda mais a faixa da ciclofaixa e mais um pedaço da via que é utilizado para estacionamento. Então, se você começar a calcular isso, você vai ver que está meio, tá um funil aquilo ali. Realmente precisa tomar uma atitude, nós temos que entrar numa realidade. Eu acho que hoje, eu não sei o que você acha, mas dá para dividir o espaço que tem hoje na ciclofaixa com os ciclomotores? Eu vou... Dá ou não? Não, eu vou responder, mas eu acho que não é só assim, né? Dá ou não dá, eu acho que tem coisas assim, eu vou pegar, por exemplo, quando pergunta da infraestrutura. Sim. Então eu queria pegar uma coisa anterior que responde isso aí. Eu vou dar uma viajada, bem rápido. Amsterdã, deu tanto acidente de carro, deu tanta violência, tanto não sei o que eles fizeram. Fecharam alguns lugares e transformaram algumas ruas em espaços para bicicleta, por exemplo. Eu não estou dizendo que aqui é igual lá, não é isso que eu quero dizer, absolutamente. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente viaja para o exterior, eu já falei isso várias vezes aqui, mas é para refletir. Muitas vezes eu sei de gente que sai de Brusque, vai no exterior e diz assim, meu Deus, lá tem uma praça linda, mas para chegar tem que andar 500 metros a pé, né? Se tu ensaiar fazer um negócio desse aqui, né? O pau pega, né? Brincando, né? O pau pega. Por quê? Porque na cultura não tem isso. Então a gente tem que, né? Por exemplo,
Brusque não dá para pedalar porque tem morro e tem chuva, muita chuva. Mas a moto... Morro tem, isso não é mentira. Sim, mas é eu vou chegar lá, mas peraí. Mas a moto, quando tem chuva, o que ela faz? Ela bota uma capa e vai. Tem jeito, né? Tem jeito. Não estou dizendo que todo mundo é obrigado a andar de bicicleta ou de ciclomotor, não estou falando isso. Mas dá essa possibilidade. Quer ver? Tu falasse que tem morro. E tem, né? Tem, mas se tu pegar lá da Santa Luzia até o centro, e se tu pegar da Santa Terezinha até o centro, uma grande parte é plana. Então tem possibilidade de avanço. Então não é para todo mundo fazer a mesma coisa, mas dá alternativa. Tu perguntou, mas dá para passar uma bicicleta e um ciclomotor? Não, seguinte, eu vim agora vou tomar o exemplo da 1º de Maio, pode pegar outros exemplos. Claro que quando nós vamos ter que aprender a quando passar um pelo outro passar devagar. Eu tenho uma ponte aqui do terminal ali, a ponte aqui pertinho do terminal, que passa uma bicicleta, não passa duas. Não tem problema. Quando eu vejo que tem bicicleta, o que eu faço? Eu paro, boto o pé em cima da calçada do outro lado, que é altinha, né? Deixo a pessoa passar, pronto. Então, existe alternativa. Não é o ideal. Não é o ideal. Porque, tu falasses bem, essa estrutura não tem ainda. Pode melhorar? Pode melhorar. Por exemplo, vou pegar mais um exemplo. Qual é a consideração que tem pelo ciclista? Quase zero. Fala-se, até andaram fazendo negócio aí de ligar bicicleta elétrica, não sei aonde, que não funcionou. Por quê? Porque não tem essa cultura, esse costume, vamos dizer, essa cobrança bacana. Eu não tô, né? Quando vai aquelas bicicletas que ficam num ponto a outro. Aliás, teve, né? Mas não vigora. Não chegou a pegar, não, né? Chegou a pegar. Eu não tô, eu acho que foi uma tentativa, tá bom? Não tô aqui, né? Mas assim, a gente tem que ir até o fim. Então, vamos voltar na estrutura. Então, tem que melhorar. Por exemplo, um carro, o pessoal reclama que tem buraco na cidade. Não precisa eu dizer, basta a gente sair, a gente vê que tem. Agora, quando tu cai num buraco com um carro, com 4 rodas, a não sei que o buraco seja maior do que o carro, né? O que acontece? Tu dá uma balançada, mas não vai, né? Agora, uma bicicleta, na hora que tu pega um buraco na ciclofaixa, a coisa é diferente. Tu vai pro chão, tu pode te machucar. Eu que pedalo há tanto tempo, de vez em quando eu, né, aquela vez do poste ali, eu fui pro chão, como disse. Então, a gente tem que ter esse cuidado, mas a via também precisa dar essas condições para moto, para carro, para bicicleta, para o pedestre. O coitado do pedestre é outra, né? A questão das calçadas nem vamos falar aqui, porque vocês falam todo dia. Se for colocado em calçada, a responsabilidade sabe que é do morador. Infelizmente, mas não é todo mundo que é consciente com isso. Então, o que eu queria dizer para a população, para as pessoas que estão ouvindo, que eu acho que é o mais importante, é assim, primeiro é essa cobrança dessa estrutura, continuar cobrando. E tem possibilidade de melhorar? Tem. Dá para tirar mais carro da rua? Dá. E tem um aspecto, e agora estão dizendo que estão mexendo de novo, que naquela época já foi mexido também, depois ficou meio calado, que é a questão do transporte urbano, né? Porque a pergunta em Brusque sempre se faz assim, não tem ônibus porque tem muito carro e moto, e enfim, ou porque tem muito carro, não tem ônibus por causa disso, ou o contrário, né? Então é isso. Agora, por exemplo, assim, as cidades não dá para escapar de uma boa conversa também sobre transporte coletivo, né? Ô Valmir, essa questão do ciclomotor, da bicicleta elétrica aparecendo, ela pode ser o fim do tradicional, das bicicletas normais para os próximos jovens, os próximos adultos que vão vir por aí, porque a gente vê o preço das bicicletas tradicionais quase o mesmo preço que essas novas. E no fim o pessoal tá indo mais pela comodidade, não precisar pedalar, de ter mais facilidade do que usar. Pode ser o fim daquilo, quem sabe, no futuro, do jovem não querer mais usar o tradicional, não quiser mais pedalar? Pode, mas tem uma coisa também, uma interrogação que a gente faz, que é assim, primeiro, isso chegou, independentemente de a gente gostar, querer ou não, isso foi chegando, né? Chegou. Pode ser uma febre? Pode ser uma febre. Eu não acho que ela simplesmente vai substituir quem pedala, quem gosta de pedalar e coisa, até por conta de... Existe a questão saudável também. De todos os benefícios da bicicleta. Não acho assim que vem subir. Agora, pode muita gente, por comodidade, por exemplo, quando a gente vai, eu já sei de gente da minha idade, né? Eu tô com 69, né?
Só na idade, tá? Porque outras coisas são mais perigosas, né? A gente sempre diz, né? Então, às vezes, pessoas que vão ficando idosas, né? Elas entram também nessa. Vou pegar um pedal assistido, né? Que é um pouco também diferente da bicicleta elétrica, mas, por exemplo, tem gente que pedala e quando chega no morro, o pedal assistido ajuda para subir o morro, isso, né? Mas ainda estaria dentro um pouco desse espírito vou pedalar, né? Pode muita gente, eu não arrisco a dar uma resposta muito precisa, mas acho que não vai substituir. O problema, e aí sim tu lembrou uma coisa que é interessante, talvez as bicicletas possam cair um pouco de preço, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para ti. Tem algumas bicicletas para tu fazer uma viagem. Por exemplo, eu sempre gosto de dizer isso para dizer para as pessoas que é possível. Eu já fui para Curitiba, para Araranguá, onde eu nasci, de bicicleta, né? Já fui para esses lugares e é possível a gente pedalar, né? Com segurança, com uma bicicleta. Agora, claro que a bicicleta tem que resistir um pouco, tem que ter um pouco essa capacidade, vamos dizer, seja possível resistir a esse caminho, vamos dizer assim, né? Às vezes uma bicicleta simples demais pode não fazer isso, mas o preço delas é um absurdo, né? Isso a gente sabe, né? Aí as pessoas acabam fugindo. Então, essa questão ali, que acaba sendo mais barato que a bicicleta, né? Talvez fabricantes, etc., se acordem um pouco para dar uma segurada nesse preço. Outra coisa é aquele que quer comprar bicicleta de 100 mil reais, né? Porque tem isso, né? De 100, de sei lá de quanto, né? Você quer ver uma coisa? O Anderson ele mora aqui qual é o nome da tua rua ali, Anderson? Rua José Rubic. Rua José Rubic, que é um puta morro, né? Vamos ser sinceros. Dois morros eu subo lá se imagina, em casa. A José Quinese e a José Rubic. Agora tu imagina ele, como você falou, vamos incentivar o pessoal a deixar andar de carro e começar a andar de bicicleta. Ele vai andar de bicicleta até no começo ali, depois tu vai ter que empurrar. Né? Não tem como. Não aguenta o tranco. Não vai aguentar. Tu não vai conseguir subir aquilo ali, né? Mas aí fica a questão. Eu acho bom, acho bonito essas campanhas, só que eu digo assim, cada um tem sua particularidade. Então a gente tem que respeitar a particularidade de cada um. Essa é a questão. Agora, por exemplo, assim, o que eu vejo, tá? Eu vejo que Brusque não tem espaço físico. Por exemplo, a ciclofaixa hoje ela não é adequada para dividir os dois equipamentos. Ou é? Estás anotando o que aí? Não, só anotei aqui para depois falar. Esse é um costume que eu tenho. Tá, mas assim, mas tu acha que tem espaço físico? Ou antes, você compraria a sua motocicleta, a sua motocicleta elétrica? Se ela subisse o morro, com certeza, né? Eu tive uma que subiu o morro, porque tem umas potentes, mas né? Mas contigo em cima? Claro. Não? Vai que... ia chegar eu vou comprar uma moto eu vou comprar uma moto pra mim Não sei, né? Vai que... Não, subia com certeza. 2 até. Tem fortes, tem algumas mais potentes, sobe até em 2. Sim. Elétrica. Não tem também a questão do peso? Essa bicicleta aguenta até tantos quilos? Não, aí tem ou você precisa fazer uma dieta? Tem umas especificações ali do que é. Até tem uma diferença, né, de uma para outra. Isso, tem essas. Mas eu só queria voltar porque ele está me provocando lá. Não, e ainda não tô fazendo nada. É uma boa provocação. Eu sempre, quando a gente fala provocação, não é briga, né? Eu sei disso, eu sei. Quando a gente está discutindo e diz o outro faz uma provocação, no sentido bacana, né, que ele está fazendo. Não, aquilo que eu dizia antes, eu acho que é possível essa convivência desde que se respeite, além da velocidade de 25, muito menor. Em alguns lugares nem 25. Eu fui atropelado por uma bicicleta numa esquina por outra bicicleta dentro da ciclofaixa. A pessoa, no mínimo 35 ela estava, no mínimo, porque um pouquinho de velocidade, né? Agora nós temos alguns problemas também, que é assim, em Brusque vai ter o quê? O olhocímetro para fiscalizar a velocidade. Porque só o olhocímetro, né? Então também é isso. Como é que se vai fazer isso? Porque também é um risco, e aqui a gente louva o trabalho de policiais, né? De guarda, tudo. Pelo contrário, eu acho que, vamos dizer assim, nenhuma observação nesse sentido, assim, né? Fazem o seu trabalho e ainda bem que fazem, né? Mas tem um problema que eles só estão no olhocímetro, e aí é um pouco assim, como é que vai ver essa velocidade, né? Então são coisas que a gente tem que repensar. Sobre ainda
nós temos que ter mais, por exemplo, lá no ano passado, lá na Câmara, quando teve aquela discussão de mobilidade, e desde 2004, com a audiência pública, a gente vem discutindo. Eu peguei discussões que eram feitas no Fórum da Bicicleta e fui juntando tudo e consegui fazer um encaminhamento para a Câmara. Foi transformado em emendas do plano diretor de mobilidade do ano passado, e os vereadores da época disseram não, né? O que tinha lá? Primeiro tinha a coisa da velocidade do controlador de velocidade. Controlador. Aí disseram que não queriam. Tá bom, eu tenho um pensamento, tem gente que tem outro, eu respeito, né? Mas tinha outras coisas lá que podia ter sido votado, mas não foi. Por quê? Porque daria para fazer votação em separado, mas aí aquele primeiro ponto os vereadores disseram não, e aí eu escutei gente dizer, não, o resto até era bom, mas não sei o quê, mas se o resto era bom, dava para ter votado separado. O que tratava aquilo? Só para a gente ver como às vezes a gente tem que se abrir mais, né? A Câmara, e aqui eu não estou fazendo, isso aqui foi o que aconteceu na passada, ficou fechada, né? Lá tinha, por exemplo, os edifícios, apartamentos, não sei o quê, já antigos, deveriam ter um prazo para garantir possibilidade de guardar bicicleta, por exemplo, né? E as futuras construções já prevê isso. Aí tinha a história de garantir segurança nas ciclofaixas, ciclovias, etc, né? Não passou. Ou seja, nós estamos atrasados nesse sentido, porque a tua pergunta também responde a tua pergunta. E se isso aí tivesse sido acolhido, discutido antes, isso, e tivesse acolhido, já muita coisa, porque é o seguinte, a pergunta, e foi alguém da imprensa, acho que foi o Cláudio, se não me engano, ele disse assim, que não tinha estacionamento. Aí a defesa foi, não, tem. Vamos ser bem francos. Existe suficiente lugar para guardar a bicicleta quando tu vai em qualquer lugar? Não tem. Eu confesso para você, se eu chego no estacionamento, vejo uma bicicleta dessa estacionando uma vaga de carro, eu fico pé da vida. Fica pensando, poxa, o cara tá ocupando uma vaga inteira. Não, eu não tô falando disso. Quer ver quando o cara bota no meio, assim, sabe? Aí ninguém mais estaciona. Eu não tô falando disso, mas uma coisa que precisa ser resolvida, porque, por exemplo, não existe estacionamento suficiente ainda. E outra, moto já, né? Moto mesmo então, já quase não tem, né? São coisas que precisam ser resolvidas. Onde é que esse pessoal vai estacionar a bicicleta, o ciclomotor, etc? Onde é que ele vai fazer? Então nós temos que ter, a gente vai ter que começar então numa iniciativa privada, criando vagas para poder incentivar as pessoas. Agora sim, agora tem vaga lá, eu vou usar, vou comprar uma. Eu já fui em vários estabelecimentos de bicicleta. Em vários eu não entrei porque não tinha lugar para parar a bicicleta, em vários. Tem muita gente fazendo isso, entende? Não vai. É o medo de sair e não estar mais lá. Não, capaz de não é. Então assim, em vários estabelecimentos, não vou dizer assim, foi esse ou aquele, porque isso aqui não é para ser dedo duro, né? Para ser dedo é para dizer de uma forma geral que também a iniciativa privada precisa se abrir. Né? Quando tu vai numa padaria, numa farmácia, num mercado, etc, tem lugar que tem. Mas sabe que isso aí, sabe onde tem que vir? Tem que vir da exigência do próprio cliente. A partir do momento que o cliente diz, eu não vou mais comprar ali porque não tem espaço para me estacionar, ele não volta. Então mas quem é que vai às vezes de bicicleta nem chega perto, né? Passa direto, enfim. A pessoa não para. Então assim, mas resumindo essa história, é uma cultura, porque a gente acha que a bicicleta não dá para fazer um monte de coisa, e tu falou uma coisa importante, que é assim, não é todo mundo obrigado, isso que tu falasse, cada um tem, né? Só que o seguinte, tem muitas mães que deixaram de pedalar, tem muitas mães, muitas crianças que deixaram de pedalar para a escola porque tem medo. Essa é a palavra, medo, porque insegurança, né? Quando tu pedala e tu olha o trânsito, aí tu entende o que é o trânsito, né? Assim, como falta cuidado, como falta sensibilidade. Então esse é o trabalho que a gente tem que fazer, e todos nós estamos sujeitos, né? Todo mundo aqui ou dirige ou pedala, todo mundo está sujeito numa distração, né? Se desliga de alguma coisa. Só que assim, quanto mais a gente tem uma estrutura bacana, né? Um respeito um com o outro, né? Isso tudo é lógico que melhora. Agora,
Hoje Brusque vai ter que enfrentar o que tu acabas de dizer, a estrutura. Mas é possível, tá? Valmir, o nosso tempo é o nosso parceiro aqui, 12h55. A gente agradece a tua presença. Eu acho que poderíamos ter trazido você em outra oportunidade para falar mais sobre o assunto, até porque esse é um assunto que não está apagado. Eu acho que está começando agora a acender realmente a discussão porque a partir do momento que eu acho que cai em até uma audiência pública na Câmara, é porque o negócio está ficando quente, né? Só que pena que isso aí começou a ser discutido mais depois da morte daquela menina, né, Matheus, de 14 anos. Como é que é o nome dela? Isabelle. A Isabelle, de 14 anos, que acabou falecendo aí, que aí fortaleceu ainda mais a audiência pública, enfim, com a discussão do assunto. Ou seja, muitas vezes precisa acontecer algo negativo para se criar uma solução positiva desse tipo de situação aí. Agradeço a tua presença. Obrigado, viu, Valmir, por ter vindo aqui conosco. Tá, obrigado também, a gente se põe à disposição, e aqueles que ouviram, desconsiderem aquilo que entendem que pode, que não tem a ver, né, com a história. Particularmente eu acredito naquilo que eu estou colocando, e o único apelo que eu sempre faço é assim, que se despolitize a coisa, né, que a gente consiga discutir tudo isso com grandeza. Eu até acho que se alguém falou isso com relação à direita e esquerda, acho que foi um comentário pobre, eu acho. Eu estou falando da minha opinião, tá? Eu acho que não tem nada a ver. Que isso aí, independente de ideologia política, nós temos que resolver. Isso. É uma situação que é real, que está acontecendo. Tem o fulano que quer a motocicleta dele, tem o ciclano que também quer o espaço dele, tem o Beltrano que quer a segurança dos filhos quando vão para a escola, e assim vai, entendeu? Eu ouvi uma opinião de uma pessoa nessa audiência pública, que aliás não foi na audiência pública, foi o da Moto que comentou aqui no ar, que eu achei muito interessante e muito pertinente o comentário dele, que é o seguinte: a gente não sabe qual é a situação econômica das pessoas. Tem muita gente que está migrando para isso por uma questão financeira, porque não tem dinheiro para pagar gasolina, procurou um jeito mais fácil. Quando viram aquela senhora lá foram 3 filhos, né? 3 filhos em cima da coisa, ela fez uma carta, né, para a imprensa divulgando: olha, eu não tenho condições. A forma mais segura que eu vejo para levar meus filhos é colocar os 3 em cima daquela motocicleta e levar até a escola, buscar e levar. Para a questão financeira. Então, assim, tá vendo onde é que é as coisas? A gente não pode julgar só pelo fato de julgar. A gente tem que trazer, através de situações, trazer solução. Soluções seguras e eficazes para que a gente possa mudar isso e trazer mais tranquilidade para todo mundo. Agora, vamos proibir. Opa, peraí. Calma, não é assim que se resolve, proibindo. Nós tem que buscar a solução. E quando se chega à conclusão que aquilo não é possível, aí isso tem que ser muito fundamentado, né? Tem que ser bastante fundamentado para que a pessoa também compreenda. E nem estou me referindo àquilo que tu levantaste, qualquer coisa, né? Quando o poder público e a sociedade, em geral, ela tem que ver assim, quando é para dizer não, tem que ser um não que foi estudado, que foi considerado, né? Com argumento, etc. Né? E só em relação à história que as pessoas estão buscando isso, aquilo que a gente falava, pode ser um pouco de febre, quando com muitas vezes com o pessoal, a questão de não ter o ônibus, né? A questão econômica, são várias razões, mas independentemente de qual seja a razão, a gente tem que ir buscando solução. E eu gostaria de só fazer esse apelo assim também para o Poder Público Municipal, Câmara de Vereadores, que estivessem abertos para caminhar numa melhor estrutura, porque aí a gente pode pedir conscientização, né? Por exemplo, o Poder Público fala em conscientização, tudo certo, mas tem que dar também essas condições, independentemente de quem está aqui hoje, porque amanhã não está, depois vai ser outro, né? Passageiro, né? Para garantir essa segurança para nossa cidade, tá bom? Obrigado, Valmir. Valeu, muito obrigado.